Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço carinhoso, os nossos votos de saúde e paz a todos os que acompanham, prestigiam o nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior, que sem dúvida faz um trabalho extraordinário na divulgação da mensagem espírita. Hoje, em nosso programa, continuando a falar a respeito das lições de Chico Xavier, do que ele nos dizia, do que tínhamos oportunidade de ouvir dele diretamente, nas reuniões das quais participávamos, vamos dar enfoque a um livro muito importante, o Evangelho de Chico Xavier, que organizamos. Este livro, cremos, já está na 14ª, 15ª edição, é da editora Didier de Votuporanga. Dias atrás, o livro estava esgotado, mas fomos informados de que uma nova edição foi feita, o Evangelho de Chico Xavier. Este livro, o prefácio dele é de 2000, do ano 2000. Quer dizer, vai fazer agora, dia 2 de abril de 2000, vai fazer 21 anos. E ele foi publicado no 90º aniversário de Chico Xavier. Ou seja, quando Chico Xavier completou 90 anos de idade. Chico Xavier ainda estava encarnado e teve a oportunidade de manusear o livro, folhear o livro, ler o livro e ver a respeito de seu conteúdo. Não se trata de uma obra póstuma, de uma obra que foi publicada enquanto Chico Xavier estava aí conosco. Ele desencarnou no ano de 2002. E nós fizemos questão de apenas enumerar os itens, as lições, não colocamos título nem nada, não escrevemos nenhum texto de apresentação, apenas transcrevemos, entre aspas, as palavras de Chico Xavier. É Chico Xavier conversando conosco, do começo ao fim, claro, a respeito de temas variados, porque os assuntos foram anotados ao longo de muitas sessões, ao longo de muito tempo, não é? Aqui, por exemplo, no item 176, Chico Xavier nos conta: certa vez, visitando o cemitério de Uberaba, notei a presença de um espírito que, rente ao seu próprio túmulo, chorava arrependido. Fora um rico comerciante na cidade e cometera suicídio. Eu o conhecera de nome. Percebendo que podia conversar comigo, após lamentar o gesto infeliz que praticara por causa dos negócios que não iam bem, ele me disse: Chico, vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Ele, que havia sido um homem muito rico, bem-sucedido nos negócios materiais, em Uberaba, ele havia, entre aspas, também, perdido tudo e ficara devendo muito, cometeu suicídio. E ele disse ao Chico no cemitério: vocês, os espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. Chico disse em seguida: fiquei com muita pena dele, porque de fato o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo,
é um transtorno muito grande. Fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos despojos, se lamentando. Deixou família, deixou esposa, deixou filhos, não é? Deixou muitos amigos, era muito conhecido aqui em Uberaba. Conversamos por alguns minutos e, apesar da consciência que revelava de sua situação, ele sabia, ele já, pelo tempo decorrido, ele já estava consciente de sua situação, espírito fora do corpo, não é? Pelo suicídio. Ele não se mostrava com a menor disposição íntima de abandonar o local. Aquilo era uma autopunição. Vejamos bem, ele sabia de tudo, mas não se afastava. Ele não se afastava de seu túmulo, como diz o Chico aqui. Aquilo era uma autopunição. É como se ele permanecesse ali durante todo aquele tempo, se recriminando pelo seu gesto impensado, por aquela desventura muito grande, não é? Uma lição, sem dúvida alguma, para todos nós que nos apegamos excessivamente aos bens materiais e, de repente, focamos toda a nossa vida no dinheiro, na economia, em nossas propriedades, e depois, quando surge qualquer insucesso financeiro, ficamos envergonhados, né? Não sabemos enfrentar aquele suposto fracasso. Foi o que aconteceu com ele. Ele ficou envergonhado, muito endividado, pressionado pelos credores, ele cometeu suicídio, imaginando que ele colocaria um ponto final na existência. Mas nós sabemos que ninguém morre, né? Os nossos problemas se transferem conosco para a vida espiritual. Mais adiante, numa outra lição, conforme nós estamos dizendo aqui, as lições são as mais variadas possíveis, né? Nós agora, por exemplo, nós estamos aí com essa pandemia, enfrentando aí uma situação muito difícil. Muitos centros espíritas ainda não voltaram a funcionar. Depois de quase um ano, né? Agora em março, quase um ano, muitos centros espíritas fechados, com as suas atividades paralisadas. Alguns não paralisaram apenas as atividades assistenciais, de distribuição de alimento, etc., não é? Mas as atividades de assistência espiritual em muitas casas estão suspensas, não é? As palestras, evangelização da criança, o funcionamento da mocidade, os passes, as reuniões mediúnicas de desobsessão que atendem tantos espíritos necessitados. Nós estamos vivenciando esta realidade agora, não é? Como disse o Dr. Inácio, esse lockdown espírita, né? Mas vejamos o que o Chico disse há muitos anos atrás e nós tivemos oportunidade de anotar aqui neste livro, o Evangelho de Chico Xavier. Olha o que ele disse. Para mim, centro espírita tinha que abrir todo dia, o dia inteiro. Olha aqui. Tinha que abrir todo dia, o dia inteiro. Se é hospital, como dizemos, como é que pode estar de portas fechadas? O centro precisava se organizar para melhor atender os necessitados. O que impede que o centro espírita seja mais produtivo é a centralização das tarefas. Quer dizer, a gente não sabe delegar poder e não sabe convidar um amigo, promover um companheiro
para que ele possa tomar conta dessa ou daquela reunião, desse ou daquele dia. Disse Chico, existe dirigente que não abre mão do comando da instituição. Ora, de fato, a instituição necessita de comando, mas de um comando que se preocupe em criar espaço para que os companheiros trabalhem, sem que ninguém esteja mais preocupado com cargos do que com encargos. Então vejamos a visão de Chico Xavier, né? Para ele, nós vamos ter que chegar a esse ponto, a essa condição, a essa situação, né? Existem centros espíritas, por exemplo, que só abrem as suas portas uma vez por semana, não é? Ou às vezes no máximo 2 vezes por semana, em reuniões curtas, reuniões que duram aí 1 hora, no máximo 1h30, e os centros ficam fechados. Agora, com essa pandemia, então, muitos estão com receio e estão com medo. Nós não tiramos a razão daqueles que estão com receio do Covid, não é? Muitos já estão idosos com comorbidades, as mais diversas. Mas, como também nos fala o doutor Inácio, existem sempre companheiros mais jovens, mais disponíveis, digamos assim, aos quais nós podemos recorrer, não é? Companheiros que podem abrir a casa espírita para quem necessita tomar um passe ou mesmo receber lá um conforto espiritual. O que não justifica é o centro espírita permanecer, nesta época, completamente inativo, né? Completamente inativo. E o Chico, neste livro aqui, o Evangelho de Chico Xavier, para que vocês tenham aqui uma ideia, nós anotamos aqui, são 350 textos, 350 oportunidades em que tivemos oportunidade de escrever, anotar ou distrair de algum jornal espírita, de alguma revista espírita, que às vezes o próprio Chico nos dava, ou então mandava entregar em nossa casa, não é? Alguma revista, algum jornal espírita, com entrevistas que ele havia concedido, depoimentos que ele havia dado. Aqui ele disse o seguinte, olha, partirei desta vida sem um níquel sequer. Compartiu, né? Não tinha nada. Tudo o que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Chico, quando desencarnou, ele não tinha absolutamente nada. O seu enterro foi feito por amigos, não é? É o túmulo que foi construído no cemitério por iniciativa de amigos, vamos dizer assim, lá num túmulo, numa cova, que ele já havia comprado. Ele já havia adquirido muitos anos atrás. Ele foi enterrado aqui no cemitério São João Batista, o seu corpo, no cemitério São João Batista, aqui em Uberaba, numa cova que ele mesmo, ele próprio, havia adquirido muitos anos atrás, parceladamente. Até isso ele cuidou. Mas o túmulo que existe lá foi construído por amigos, né? Os livros, ele deu os direitos autorais a todas as editoras, não tinha conta em banco, não tinha dinheiro em casa, não tinha cofre. Na casa dele não havia cofre e não havia nada, né? Ele apenas recebia a sua aposentadoria, não é? Como funcionário que foi durante muitos anos, se aposentou na Fazenda Modelo, era uma aposentadoria pequena e assim que ele sobrevivia, e também com a ajuda de amigos, né? Então ele diz aqui, olha, graças a Deus,
a minha aposentadoria dá para os meus remédios. Roupas, os amigos, quando acham que eu estou mal vestido, me doam. Eu me lembro dele contar, né? Quando ele ia receber aqueles títulos de cidadania, ele ia muito bem vestido, com terno, né? Gravata. Quando ele ia foi receber título de cidadania em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em diversas cidades, ele falava assim: olha, Bacelli, são os amigos me presenteiam com um terno, porque eles falam que eu preciso de ir bem vestido para participar. Eu não posso ir lá, comparecer lá como um mendigo. Então são os amigos que me dão as roupas, sapatos, são os amigos. Porque muita gente vê o Chico assim bem vestido, né? Nessas solenidades e tudo. Os amigos é que presenteavam ele para que ele pudesse comparecer representando a doutrina, né? Ele diz aqui, olha, sapatos eu custa gastar um par. Em casa a nossa comida é simples. E de fato, nós algumas vezes tivemos oportunidade de constatar isso, né? Arroz, feijão, às vezes um franguinho, uma couve, uma abobrinha, a comida de mineiro, né? Uma mandioca. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa, que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o seu usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. Realmente. Chico nunca... Aliás, ele não sabia dirigir, não é? Não sabia nessa existência, porque é muito difícil a gente falar que Chico não sabia de alguma coisa. Mas ele não tinha carteira de habilitação, não é? Ele era transportado de carro para um lado, para o outro, sempre pelos amigos. Ele não dirigia. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares. Se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. É porque, de fato, alguns amigos, sabendo das tarefas assistenciais que Chico mantinha, as tarefas pessoais de assistência, ele tinha muitas tarefas de assistência pessoalmente, atendendo várias famílias carentes em Uberaba. Então os amigos, às vezes, quando iam se despedir dele, colocavam no bolso do paletó algum dinheiro, algum trocado, algum cheque. Mas vocês sabem como é que Chico era? Eu vou dizer a vocês. Eu ia lá com a Márcia nas quartas-feiras e nós trabalhávamos junto e eu ficava lá. Ele me deu a tarefa de, vamos dizer assim, vasculhar os seus arquivos, né? E o Chico recebia muitas cartas. Ele não dava conta de abrir todas as cartas. Ele recebia muitas cartas todos os dias. E em muitas dessas cartas, nós encontramos cheques que as pessoas mandavam para ele. Mas cheques que as pessoas tinham mandado para ele há 10 anos atrás já tinham perdido o valor. Há 5 anos atrás já tinham também perdido o valor. Nós encontramos cheques até que já tinha mudado a moeda. A moeda já não era mais... foi o cruzeiro, depois foi o cruzado, não é? E depois veio o real. Nós encontramos cheques lá ainda em cruzeiros, ainda em cruzados. Ele não se importava com aquilo. Nós abríamos lá a carta e falávamos com ele: olha aqui, Chico, um cheque. Eu não saberia nem dizer o valor. Você acha que, Chico, essa carta aqui estava fechada, tinha um cheque aqui dentro. Ah, meu filho, isso aí já não vale mais nada. Isso já não vale mais nada. Rasga que vai para o fogo. Rasga que vai para o fogo. Era assim que Chico era, né?
Se fosse uma pessoa ambiciosa, quando recebesse uma carta, a primeira coisa que ia fazer era abrir para ver se tinha alguma coisa dentro, né? Mas com Chico Xavier, isto não existia, né? Em seguida, nós anotamos aqui uma lição muito importante sobre o perdão. Olha aqui, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Olha aqui que coisa realmente impressionante, né? O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Não é? Supera, vai superando tudo, superando os obstáculos, né? Porque não vai guardar ódio, não vai guardar rancor, não vai desejar, pensar em vingança, né? Pensar em vingança e em dar o troco, né? Chamada assim, vou dar o troco, né? Não fica com aquilo, né? Porque existem espíritos que guardam ressentimento para mais de uma existência, não é? Desencarnam com ressentimento, levam o ressentimento para o mundo espiritual e conservam esse ressentimento durante muito tempo. Quer dizer, isso atrapalha o espírito na sua libertação, não é? Na sua caminhada, não é? Porque o espírito pode até seguir adiante, mas ele está acorrentado ao passado. De alguma forma, ele está preso ao passado. E preso através do ódio, através do rancor, pela falta de perdão, não é? Vejamos bem, irmão José nos diz o seguinte, olha, Jesus na cruz, ele não se sentiu agredido, não foi ele que perdoou, não foi ele que perdoou, porque ele não se sentiu ofendido. Ele pediu ao Pai que perdoasse. Perdoasse, não é? Porque eles não sabiam, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele pediu ao Pai que perdoasse a humanidade por aquela transgressão à lei divina. Não é? É muito interessante o que fala irmão José, porque quando nós não perdoamos ou guardamos mágoa, nós criamos um karma. Criamos esse karma, alimentamos esse karma, sustentamos esse karma, carregamos esse karma. Jesus não quis karma para ele. Não, eu não tenho nada que perdoar. O Pai é que perdoe, porque a transgressão está sendo feita à lei. A ofensa está sendo feita ao Pai e não a mim. Então que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, muita paz.